Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal sobre educação, informações sobre educação, produzido aqui direto de Brasília e produzido por Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação. Como você sabe, um programa com esse perfil, ele precisa de apoiadores para que ele possa estar aqui toda semana, né, e você poder assistir, conhecer diferentes convidados, acompanhar a reflexão de cada um deles. E nós contamos com o apoio, então, do ATENS, Sindicato Nacional, é o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Também temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio ainda da CONTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do PROIFES Federação, Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, Sindicato dos Professores aqui da rede pública do Distrito Federal, e também do SIMPROEP-DF, que é o Sindicato dos Professores da rede particular do Distrito Federal. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e, a partir de hoje, para nossa alegria, contamos com o apoio do SEBRAE, esse serviço muito importante de apoio às micro e pequenas empresas. Ei, você que tem umas ideias na cabeça para o seu negócio, o Sebrae tem um recado. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Ei, ei, estamos aí pro que der e vier. Estamos aí pelo site, pelo app, pelo zap, pelo 0800 e estamos aí também pessoalmente. Sempre que quiser trocar umas ideias sobre o seu negócio, conte com a gente. Precisou? Estamos aí pro que der e vier. Sebrae. Esses são os nossos apoiadores e você que nos acompanha certamente faz toda a diferença e por isso eu quero te pedir para compartilhar esse conteúdo nas suas redes sociais. Pega o link do programa, coloca nos teus grupos de WhatsApp e assim a gente vai poder alcançar muito mais gente com conteúdo de qualidade, como que a gente procura produzir por aqui. E hoje nós vamos receber aqui no podcast Educação em Destaque um convidado que já há algum tempo eu queria trazer aqui para a gente bater um papo, porque é alguém que tem uma vivência toda voltada para a educação. Dedicou a sua vida a essa causa e continua fazendo da educação a razão da sua atuação militante. Ele é o nosso convidado, Carlos Abicalil. Seja muito bem-vindo, Abicalil. Muito obrigado pela presença. Obrigado, é uma alegria poder participar desse podcast semanal tão relevante, importante, não apenas para o debate profissional que nós temos nesse setor, que é o maior patrocinador e agente desse programa, mas fundamentalmente por poder dedicar ao conjunto da sociedade essa oportunidade de debate qualificado. Então é isso. O Carlos tem uma história longa, ele tem muita experiência com esse debate da educação. Não vou falar aqui de todos os cargos que ele já ocupou. Ao longo da conversa você vai descobrindo, eu acho que é melhor assim. Mas eu começo aqui, como sempre fiz com todos os outros convidados e convidadas, pedindo que a gente retome aquele quadro da memória escolar, lembrança escolar, que basicamente é uma homenagem que a gente presta aos professores da educação básica, onde no caso aqui o professor Carlos Abicalil vai dizer para a gente qual foi a primeira escola na qual ele estudou, quem foi sua primeira professora ou seu primeiro professor e como é que isso o impactou. Então, professor Carlos Abicalil, como é que foi essa sua primeira experiência na escola? Bom, faz algum tempo, né? Faz alguma década. Eu estudei minha primeira matrícula aos 7 anos de idade, foi no Externato São José, na cidade de Nova Friburgo. Minha professora alfabetizadora, Terezinha Longo, com quem convivi vários anos, porque ela permaneci nessa escola até concluir a 4ª série primária. Ela tinha uma irmã, professora de matemática, e evidentemente depois do 3º, 4º ano a gente estudava, já naquela época, eu estou falando ainda antes da LDB atual, e antes da LDB de 72, a gente já estudava o 3º e 4º ano não mais com uma única professora, já eram 3 professoras, uma por área. E uma curiosidade, minha irmã primeira, eu sou o 10º de 14 filhos, minha primeira irmã, Maria Beatriz, que depois foi secretária de Educação do município, da cidade, foi também minha professora. E depois que cursei o exame de admissão e entrei no antigo ginásio, tive também um irmão, Paulo Roberto, professor de Educação Física. Então, nós temos uma trajetória bastante próxima de carinho e de afeto, não apenas com o processo educativo, mas com o exercício da profissão docente, que é tão importante
para nós todos e todas, e fundamentalmente para criar espaços de alegria para o futuro e, evidentemente, desenhando o futuro, construir personalidades que estejam fortes e convictas de um projeto solidário. Então, desse ambiente aí, com irmãos professores, no caso, uma professora, um professor, o ambiente aí bem favorável ao surgimento, numa família com 14 irmãos, então havia espaço ali para mais professores, e de fato isso aconteceu. Carlos, no segundo grau, né, que nós temos hoje, no ensino médio, quer dizer, que nós tínhamos e hoje a gente tem o ensino médio, como é que foi a tua experiência no ensino médio? Ali você descobriu o movimento estudantil, como é que se deu isso? O movimento estudantil foi um pouquinho antes, já no 8º ano do ensino fundamental. Nós tínhamos um grêmio estudantil organizado, que foi retomado depois de 3 anos sem funcionamento. E nossa primeira grande atividade pública deste grêmio foi fazer um protesto durante o dia 16 de maio, comemoração de aniversário da nossa cidade, que tinha acabado de passar por um processo de enchentes no início do ano, no mês de janeiro. Nova Friburgo, vocês sabem, foi território de um grande desastre ambiental. No ano de 2011, morreram quase 900 pessoas lá da cidade de Nova Friburgo. E nessa oportunidade, nosso primeiro protesto se realizou exatamente vestindo a camiseta do Grêmio Estudantil. A escola era o Colégio Anchieta, um colégio jesuíta, no qual estudei por bolsa de estudos, processo seletivo, nota acima de 7, se não perdia a bolsa. E, evidentemente, no ensino médio também, meu curso, por imposição da lei, era um curso que tinha que ter um componente profissional. Eu fiz análises clínicas, auxiliar técnico de análises clínicas nessa escola, e esse contato permanente também formou boa parte do caráter de não apenas ser um estudioso das relações sociais, já aí no ensino médio, como também de intervir no processo político e social do debate público. Para mim foi uma grande alegria esse processo, do qual eu tenho ainda muitas memórias que me impulsionam para o futuro. E amigos muito sólidos, que ao longo deste tempo continuamos também nos encontrando em algum período anual ou bienal. E, evidentemente, isso constitui para mim um processo que projeta para o futuro o tanto que ainda falta fazer, para nós todos. E aí, na graduação, você vai fazer filosofia, é isso? Na graduação, veja, eu passo para o vestibular na Universidade Federal Fluminense, foi 7º colocado geral, para orgulho de toda a família, mas também fui o primeiro da minha família que teve de sair da cidade para estudar em Niterói, no curso de Economia. Neste ano, no meu primeiro ano, meu pai falece. Eu tinha 18 anos de idade e, durante minha adolescência, eu trabalhava com ele no escritório de contabilidade, que à época se chamava Guarda-Livros, né? Toda a minha adolescência eu trabalhei com ele, e foi um ano muito impactante, de modo que, ao final, trabalhei num estaleiro, que trabalhava de dia, estudava à noite, num estaleiro naval, de reparos navais, numa subsidiária da Petrobras, de rebocadores. Isso em Niterói. Em Niterói, que foi uma grande experiência, um grande aprendizado também de outras coisas que nada tinham a ver com o meu curso técnico de análises clínicas, mas que era uma oportunidade de trabalho e de relação social importante durante o dia, não apenas para ajudar na minha manutenção, mas também para a formação, digamos assim, social, política, de maneira relevante. No final deste ano, de 1980, eu optei por ingressar no seminário diocesano de Nova Friburgo e passei um ano dentro de uma comunidade no distrito de Lumiar, que é muito famoso por suas características ambientais e culturais e também turísticas, num internato em que nós tínhamos de trabalhar para viver. Então, trabalhei este ano na roça, literalmente, né? Com plantação de café, de banana, de inhame, cuidado com criação, e nós tínhamos a responsabilidade, esse grupo, éramos 8 pessoas, a responsabilidade de trabalhar também pela nossa sobrevivência, zelar da casa, fazer a comida, a limpeza e evidentemente, cuidar também da nossa formação, não apenas espiritual. Nesse mesmo momento, também a gente se engajava na construção de comunidades eclesiais de base. Eu mesmo participava de 4 comunidades, nós nos repartíamos numa paróquia recém-iniciada, que é a paróquia de São Sebastião de Lumiar, com 6 comunidades à época, hoje ela já é maior. No ano seguinte, ingressei na filosofia
no Mosteiro de São Bento. Não, mas só para recuperar um pouquinho, como é que a família que se alegrou, que celebrou aquela aprovação lá no curso de economia, como é que ela recebe agora essa sua decisão de ir para o seminário? Que aí mudava tudo, né? Como é que Primeiro foi? que não tinha sido nada de última hora. Então, minha militância também na Igreja Católica, nos grupos de juventude, acompanhou minha adolescência. Tá. E, evidentemente, isso também fazia parte da nossa cultura familiar. Meu pai era líder da nossa paróquia, que é a Catedral de São João Batista, durante muito tempo. Era ministro da Eucaristia, depois participou da Pastoral da Esperança. Éramos muito próximos do bispo diocesano, na época era Dom Clemente Sná, também beneditino. E nessa diocese, a formação inicial se dava neste seminário, na cidade de Lumiar, e na sequência nós íamos então fazer filosofia e teologia no Mosteiro de São Bento. No meio do caminho, talvez você se lembre, mas quem não se lembra é importante para a história do Brasil, as comunidades eclesiais de base tinham muito vigor, nós participávamos também de todo o debate em torno de processos revolucionários, de alteração social, formação de sindicatos, que era muito importante, associações de moradores, clubes de mães, num movimento que contagiava o conjunto da sociedade no sentido de apontar necessidade de mudanças e constituição de direitos, inclusive o direito à democracia, o direito de voto. Esse Então, registro que o Carlos está fazendo aqui é muito importante, porque assim, a gente está falando da abertura democrática do Brasil, fim da ditadura ali, início dos anos 80, exatamente. e essa efervescência, onde estava tudo acontecendo, e as comunidades eclesiais de base cumpriram um papel muito relevante. Se você ainda não tem essa informação, pesquisa aí sobre as SEBs, você vai saber que elas cumpriram um papel determinante, eu diria, até para o país que a gente tem hoje, porque muitas das lideranças em diferentes áreas aí que a gente conversa hoje são pessoas que passaram, né, construíram aquele momento. E nesse processo veio a grande chamada da opção pelos pobres, as conferências latino-americanas de Medellín e de Puebla, com também um vigor missionário muito importante, nessa aspiração de participação popular e de uma vontade de construir estruturas públicas que viabilizassem aquilo que nós chamamos do projeto do Reino de Deus, né? O projeto de Deus. Ao mesmo tempo, estudos bíblicos, etc. Então, para minha família, não foi nenhuma grande surpresa essa minha opção, embora houvesse opiniões divergentes. Claro. Né? Evidentemente, minha mãe teve alguma dificuldade de assimilar, embora eu estivesse próximo da cidade, mas logo na sequência nós vivenciamos uma fraternidade bastante importante. Interessante também a gente notar que no final dos anos 70, início dos anos 80, houve o fenômeno chamado Papa Jovem, né? O João Paulo II, que sucedia uma pessoa um pouco mais circunspecta, que era Paulo VI. E no final da década nós vivemos uma inversão, inclusive dentro da igreja, né? Que foi o chamado retorno à grande disciplina. Conta que, inclusive, até hoje nós ainda temos dificuldades de superar e um investimento, digamos assim, cultural, econômico, político, em contrarresposta ao processo que se iniciava lá com Medellín e Puebla, aqui com a CNBB, com a Conferência dos Bispos do Brasil, com a Conferência dos Religiosos, né, com a CRB, que nós participamos. Eu passei por um fenômeno similar a grandes teólogos, que foi o silêncio obsequioso. Eu sofri uma sanção. Durante 6 meses tive de cumprir o silêncio. Mas você chegou a ficar quanto tempo no seminário ali? Então, foram 3 anos. 3 anos. E cumpri 4, né? Contando com Lumiar, 4, depois 3 na formação de filosofia e teologia. Cumpri com muita alegria, com muita determinação, e nesse intervalo fui convidado pela Prelazia de São Félix do Araguaia a participar como professor na primeira experiência de oposição no período de ditadura na região do Araguaia, conhecido então como Baixo Araguaia, próximo da área, inclusive, do processo revolucionário que se deu lá, a convite de uma grande figura, não apenas espiritual, uma figura humana, que é Pedro Casaldáliga, onde eu iniciei minha carreira como professor. Fui a convite numa área que era, na ocasião, ainda distrito, e que vivia um conflito agudo, até hoje ainda não resolvido, ao longo da BR-070, que é na fronteira direita, indo para o norte. Toda a população que tinha sido garimpeira de maranhenses, piauienses, baianos,
E do lado esquerdo, a população paranaense gaúcha que vinha por migração contratada pelo regime militar, que era a chamada Grande Marcha para o Oeste, de composição de colonos privados, né, organizados por contratação particular. No meio desse conflito também fui me constituindo como militante, fui delegado sindical, além de professor, na época a delegacia sindical. Aliás, minha filiação ao sindicato, isso é importante, se deu no segundo dia do meu contrato. Para minha grande alegria e felicidade, as pessoas que me levaram a ficha de filiação até hoje são militantes lá na cidade, inclusive uma delas é a candidata a prefeita nesse momento, a professora Fátima, já aposentada, é candidata na cidade de Barra do Garças. E esse processo todo me levou a cada vez mais estar sensível, não apenas à minha capacidade e competência como professor, estrito sensu, fui diretor de escola eleito por 2 mandatos, antes da Constituinte, é importante a gente saber disso, né? Em razão de toda a nossa luta naquela ocasião, e essa experiência me levou a ter contato com outras categorias profissionais também, e aprender, né, linguagens e modos de atuar, visitar, caminhar, promover encontros e discussões que pudessem nos trazer esse ambiente de movimento, de inconformidade e de construção de novos direitos e novas oportunidades. O Carlos fez referência aqui a uma personagem que eu vou fazer questão de fazer esse registro aqui, chamar a sua atenção, que é Dom Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, Sim. não é? E que estava lá à frente da prelazia, que fez com que o Carlos pudesse ter essa experiência, então, como docente, e a partir daí ele tenha se tornado a pessoa que se tornou. Mas Dom Pedro Casaldáliga é alguém que vale a pena você pesquisar. Procura aí, a internet permite isso, conheça a vida desse homem. Num momento que a gente vive com tantos aproveitadores da fé, com tanta gente enriquecendo à custa da crença dos outros, Dom Pedro Casaldáliga é exatamente um exemplo no sentido contrário. É aquele que estimula o que há de melhor no ser humano na perspectiva da construção daquilo que ele acreditava e que muita gente em torno dele acreditava ser o reino de Deus. Então, pode ter divergência, enfim, mas a prática dele era muito coerente com essa crença na existência desse reino e, portanto, vale muito a pena você fazer essa pesquisa. Então, eu queria fazer esse registro aqui no meio da nossa conversa, porque é uma personagem muito, muito importante da história desse país, um espanhol que veio para cá e que disse que se tornou brasileiro exatamente pelas malárias que teve. Então, e pelo amor, evidentemente, ao povo mais pobre. Então é isso. Carlos, e aí como é que você chega? Você é filiado já ao sindicato, já se torna associado ali do sindicato, e aí a tua atuação te levou para espaços como, por exemplo, a atuação político-partidária, né? Uma nota importante. Na data da minha filiação, os servidores públicos e as servidoras não podiam ter sindicato. Era proibido ter associação sindical no âmbito do serviço público. E era contrato temporário. Nosso contrato durava 10 meses, período de aula, se encerrava e voltava, né? Depois, se houvesse oportunidade de ter atribuição de classes na escola em que houvesse essa oportunidade. Eu digo isso porque hoje nós temos liberdade e autonomia para a organização sindical, mas não foi sempre assim. E naquela ocasião, ser associado a uma organização que pretendia ser sindicato, depois foi, de fato, a antiga AMP, Associação Mato-Grossense de Professores, que começou alguns anos antes como professoras primárias, só mulheres, né? O que indica também uma capacidade vibrante de organização feminina, evoluiu depois da Constituinte para o que hoje é o SINTEP, o Sindicato de Trabalhadores em Educação no Ensino Público de Mato Grosso, constitutivo da CUT. Nós também discutimos a autonomia sindical e a fundação da Central Única dos Trabalhadores, o que evidentemente foi nos envolvendo cada vez mais de maneira muito decisiva, né, muito vibrante, nesse movimento de organizar, de fato, um movimento por direitos, nos associar no sentido de romper o medo em relação à ditadura, a todo o autoritarismo. Vamos nos lembrar que diretores e diretoras de escola eram cargos comissionados dos coronéis de turno, né, que até hoje ainda existem, sobram por aí, e alguns com muita saudade
daquele período, lamentavelmente, governadores e governadoras jovens, inclusive, prefeitos e prefeitas jovens, com uma aspiração que é uma aspiração contrária à participação popular, democrática, e aquilo que nós constituímos como qualidade social da educação. Recentemente comemoramos o aniversário de Paulo Freire, né? E Paulo Freire tinha amorosidade e alegria, esperança como principais motores da experiência humana de educar e ser educado, numa relação que sempre era permeada por uma relação amorosa, de carinho, de cuidado, de atenção, de personalidade, de você ter a capacidade de existir como é e de romper todo tipo de barreira que impedisse essa relação de reconhecimento dos valores, das características, dos saberes diferentes de todas as pessoas. Então, a filiação ao sindicato foi um processo de formação também, e eu digo até hoje um processo de formação muito constitutivo da nossa forma de ser, da forma da gente se apresentar. Tal que eu pude, inclusive, ser dirigente da CNTE, viu, Francisco? Antes de ser dirigente do meu sindicato de base, porque eu era, à época, do interior, Barra do Garças, e, evidentemente, nossas delegações para a fundação da CNTE, eu participei do primeiro congresso, ainda não era CNTE, era CPB, o Congresso de Unificação, que foi em Aracaju, depois concluído em Goiânia. Como professor da rede pública, interino, contrato temporário, em pleno período de a travessia ainda da ditadura, portanto, sobre o crivo cerrado do impedimento de ser organização sindical, mas com essa possibilidade de ter também um conhecimento que ia bem além da minha vila, bem além do meu círculo, né, de relações diretas, o que, evidentemente, é um dos processos mais libertadores que se possa ter. Razão pela qual acho que as organizações comunitárias, as organizações sindicais, os movimentos por moradia, por terra, trabalho, direito, liberdade, inclusive liberdade de imprensa e de opinião, são movimentos que formam caráter e dão uma consistência para a vida inteira, que, aliás, supera talvez o nosso tempo de existência. É legal que a gente está falando o quê? De uma imersão que ele fez em Mato Grosso, porque agora a gente já não fala mais do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, certamente, Carlos, ainda tem uma relação familiar com o Rio, mas a imersão é Mato Grosso e daí para o Brasil inteiro, por tudo que fez. Mas, então, aí a filiação partidária, como é que isso se deu? Porque depois você chegou a disputar eleições, teve mandatos. Verdade. Estou conversando aqui com uma pessoa que foi deputado federal 2 vezes, eleito por Mato Grosso, sendo que na primeira vez, em 2002, ele foi o segundo deputado mais votado do estado. E 4 anos depois ele foi o mais votado. Então, como é que foi essa experiência dessa filiação, essa atuação partidária até se tornar esse parlamentar? Você veja que curiosidade. A primeira vez que me convidaram para ingressar na política, não tinha filiação partidária, mas todo mundo achava que eu era do PT, na cidade de Barra do Garças. Aliás, ser petista é um jeito de ser, não é uma carteira burocrática, né? A luta por direitos, e isso também corresponde a outros partidos vinculados à luta popular por direitos, é um modo de ser, e, portanto, você é reconhecido não apenas por ter uma carteira ou não ter uma carteira de filiação, mas pelo seu comportamento, pelo seu jeito, pela sua linguagem. E eu fui convidado nesta eleição, ainda antes dos anos 90, logo depois da Constituinte, por um candidato que à época era do MDB popular, né, que era a expressão da oposição, digamos assim, vinculado ao movimento por reforma agrária, ainda não tinha MST naquela ocasião, achando que eu tinha que ser o seu vice-prefeito porque eu teria filiação partidária ao PT. Eu falei, não, tem um ledo engano aqui, eu não tenho filiação partidária. E trabalhamos ainda, continuamos assim. E desde a primeira campanha que o PT participou, de âmbito nacional, eu fui um dos aguerridos, né, junto com outros companheiros e companheiras, militantes da campanha eleitoral, com visibilidade, panfletagem, feira, visita nos bairros, casa em casa, megafone no meu carro. Eu tinha um Fusquinha 1979, à época, um Fusquinha branco, e ele era conhecido pelas cornetas que a gente colocava e a gente fazia uma espécie de programa de rádio nas esquinas dos bairros populares. Não por acaso eu era locutor, naquela época também tinha essa condição, a gente tinha que se virar. Uhum. Né? E foi muito interessante, porque também várias das dinâmicas, né, de comunicação popular puderam servir nesse momento. Minha filiação se deu bastante mais tarde, já quando eu estava saindo da cidade de Barra do Garças para a capital, em razão
de já estar exercendo o mandato de delegado sindical e depois presidente do sindicato, do meu sindicato. Na época, a delegacia sindical de que eu participava era todo o Vale do Araguaia, então da fronteira sul do Mato Grosso até a fronteira com o Pará. Era uma área e mais de 2/3 da estrada de ligação não tinha asfalto. Então, a gente fazia aquela militância de ônibus no carro próprio, sem muitos recursos, mas que, evidentemente, nos encantavam pelo fato de você ter não apenas aspirações, né, como contato com as pessoas, os populares, as pessoas da nossa carreira, os trabalhadores rurais, os migrantes do Nordeste, por um lado, do Sul, por outro lado, o entendimento dos conflitos, o relato das histórias, que era importante nesse período. Minha filiação se deu sem pretensão, digamos assim, propriamente eleitoral. Em 1998, minha primeira candidatura, eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público e acumulava a presidência da CNTE, que era o terceiro mandato que eu estava na CNTE, se deu como uma candidatura para governador de Mato Grosso. Com um detalhe, os dois adversários principais tinham sido governadores meus patrões. Júlio Campos, que hoje é deputado estadual, já foi deputado federal, foi prefeito da Várzea Grande, o irmão dele é senador pelo segundo mandato, Jaime Campos, por um lado, pela direita, e pelo centro-esquerda, Dante de Oliveira, a grande figura de Dante de Oliveira. Emenda. E nós tivemos relações muito respeitosas, apesar das nossas diferenças, mas muito respeitosas. E naquela oportunidade, não apenas porque eu viajei o estado inteiro, rigorosamente, então, como viajei boa parte do Brasil no exercício da minha atividade de dirigente sindical, nós tivemos a oportunidade de duplicar a votação no Partido dos Trabalhadores e fizemos 2 deputados estaduais. Tínhamos uma só, que era a deputada Séries, e um deputado federal que se elegeu na mesma chapa que Dante. Dante era do PDT, na sua primeira eleição de governador. Logo, com Fernando Henrique Cardoso, se converteu ao PSDB nas reformas administrativas. Lembramos bem do que isso significou, nós, servidores públicos. E isso nos levou não apenas a ter essa expressão e oportunidade, com uma acumulação que me levou a ser o deputado federal mais votado na eleição seguinte, em 2002. A primeira foi de governador, em 98, em 2002, o deputado federal mais votado, surpreendendo as outras figuras, né, de tradição e respeitabilidade no estado de Mato Grosso, e reeleito em 2006. Em 2010, fui candidato ao Senado, numa outra condição específica diferente, era a eleição da Dilma. Nós precisávamos ter, né, a capacidade de organizar chapas no país inteiro, a sucessão de Lula. Depois de enfrentarmos a invenção do mensalão, que a gente deve se lembrar do que isso significou, que era o embrião do que veio a ser também o escândalo da Lava Jato, que a gente conheceu e o que isso significou de lawfare e, evidentemente, aquela matriz, né, de 2004, 2005, na invenção do mensalão, envolvimento de autoridades de controle, Supremo Tribunal Federal, né, julgamentos, alguns que foram adequados, outros que foram, inclusive, anulados, até recentemente, pessoas que sofreram penas absolutamente injustas, como aconteceu com a prisão de Lula. E, evidentemente, isso também nos deu um aprendizado diferente, num outro ambiente, que era um ambiente de atividade parlamentar e política, do qual eu me orgulho muito de ter participado, de ter sido testemunha de defesa dos nossos companheiros durante toda a exploração do mensalão, e de ter vibrado muito com a campanha Lula Livre e atuado já nesse período. Uma parte desse período eu não estava no Brasil, estava em missão internacional, pela Organização de Estados Ibero-Americanos, era o governo da presidenta Dilma, e organizamos grupos Lula Livre exatamente na Espanha. Um deles em Barcelona. Catalunha é a terra natal de Pedro Casaldáliga. Pois é, olha isso. E, para mim, com muita alegria, tive essa oportunidade em Portugal, na Espanha, com companheiros da Alemanha, da Itália e da França, de organizar os núcleos Lula Livre e participar deles nesse período de batalha contra a injustiça que estava sendo colocada no Brasil. O Carlos falou aqui, eu fiz referência antes aos 2 mandatos de deputado federal e depois ele disputou o Senado. Ele teve mais de 500 mil de votos em Mato Grosso. É importante saber que é uma votação muito expressiva em qualquer tempo e, sobretudo, naquele contexto,
Não chegou a ser eleito, evidentemente, mas teve essa votação aí. Ah, Mas é bom que se saiba que quem ganhou de mim ganhou por fraude. Uma fraude que só foi julgada no 7º ano de mandato, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, teve, durante muito tempo, nós entramos ainda no final do ano de 2010 com uma ação declaratória de perda de mandato. O eleito foi o então senador Pedro Táxi. Depois ele transformou-se em governador do estado. Ele foi procurador da República, muito conhecido nacionalmente. Essa causa levou 6 anos indo e vindo entre Tribunal Regional e Tribunal Superior, até chegar ao Supremo Tribunal Federal. E em setembro de 2022, você vê, que tempo, né? Nós tivemos o ganho de causa, declarando a perda do mandato de um cara que já tinha sido senador, já tinha virado governador, e de um cidadão, seu suplente, que hoje está deputado federal, eleito sob liminar, porque estaria, se cumprida a decisão, inelegível. Eu, às vezes, me pergunto, quem é que repara, não para mim, para Mato Grosso, o que significaram esses 8 anos? E por que tanta tardança, né, na decisão da justiça em torno de um tema assim? justiça que tarda nada mais é do que injustiça, né? Então, o que a gente tem aí é um histórico de injustiça com o povo de Mato Grosso, como você registra, e que a gente lembra aqui. Bom, então, mas aí, 8 anos na Câmara dos Deputados. De 2003 a 2011. Você teve a oportunidade de relatar, por exemplo, a lei de cotas, que é uma lei muito importante, e a gente sabe que isso alterou o desenho, né, a expressão das nossas universidades Brasil afora. Que era a universidade pública brasileira era um espaço de muita gente branca, geralmente classe média alta. E aí a lei de cotas altera isso. Você foi relator dessa lei, que eu considero muito importante. Então, eu gostaria de saber como é que era o ambiente do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, onde você atuava mais diretamente, nesse período aí, desses 8 anos em que você atuou como deputado federal. Bom, a lei de cotas enfrentou barreiras que são quase indescritíveis, se a gente olhar para trás, né? Se ela enfrentou resistências agora, 2 anos atrás, para a sua renovação, porque havia quem defendia a tese, que não é a minha tese, de que a lei teria vigência apenas por 10 anos, ali o que estava dizendo era que em 10 anos haveria avaliação, não que ela seria revogada. Mas muita gente entendia que em 10 anos, então, nós estaríamos livres. Mas veja, ela tramitou na Câmara dos Deputados, eu tive a alegria, a honra de ser relator, enfrentando resistências, mas fundamentalmente a gente tinha que ter uma tática fundamental, que era combinar, e isso era feito na relação com o governo, a expansão da oferta e a interiorização, deveres constitucionais, desde 1988, né? Com a possibilidade de romper essa barreira do preconceito. E havia, inclusive, gente de alto grau, né, se opondo, dizendo que nós estávamos criando racismo. Você vê, a lei de cotas era a geradora do racismo, uma coisa que era um pensamento absolutamente superado hoje, superado que eu digo por quem reflete sobre a sociedade, mas ainda presente em setores negacionistas, né? Daqueles que gostam de dizer que negros e negras são pesados em arroba, e que provavelmente nós não deveríamos ter a Lei Áurea como sendo uma conquista social continuada e ainda pendente de consequência até hoje. Mas a capacidade, evidentemente, de organizar o argumento, de trazer alianças, de promover o debate com coragem, com determinação, com transparência, e foram muitas audiências públicas, em sucessivas comissões. E depois no plenário, porque foi uma lei que passou pelas comissões e chegou ao plenário, tendo como adversário principal da tese, que era a reserva de vagas para alunos da escola pública, o ex-ministro Paulo Renato, que foi contemporâneo na Câmara dos Deputados, e nós conseguimos, no plenário, por uma emenda de plenário, uma coalizão na Câmara dos Deputados que nós tivemos uma maioria bastante superior àquela que imaginávamos, que tínhamos tido nas comissões. Chega ao Senado e fica quase 4 anos parado por uma ação promovida pelo então PFL, depois Democratas, né, contra as cotas da UNB. E o Supremo Tribunal Federal parou tudo até que julgasse a ação de um partido num caso específico, que era a Universidade de Brasília. Depois ganhamos a constitucionalidade, para nossa felicidade,
e o projeto pôde andar no Senado, mas ele podia ter sido aprovado 3 anos antes, só para a gente entender o que isso significa. Não é um assunto completamente superado. A deputada Dandara, recentemente, e o senador Paim foram relatores da nova edição da Lei de Cotas, que dá continuidade, amplia possibilidades e, evidentemente, estabelece o conflito de maneira ordenada como sendo uma prática necessária, que são as comissões de identificação dentro das universidades, porque, naquela época, eu lembro bem, um dos argumentos era de que, ao criar cotas e autodeclaração, nós estaríamos beirando oportunismos, né? E a gente teve que levantar o argumento que até a nossa cor de pele era declarada na certidão de nascimento. Se a gente não se lembra, a minha certidão de nascimento diz lá que a minha pele é branca. E era declarada pelo pai. Às vezes as mães nem ficavam sabendo, né, da declaração que era feita, porque a certidão era feita com atraso, de dias, de meses, em alguns lugares do país, ainda de anos, né? Para a gente lembrar, olha, não tem racismo nenhum, aqui tem uma prática que é legitimada e reconhecida desde que o Brasil, império, era constituído como uma nação e fazia o registro, para além das igrejas que já faziam o registro a partir do batismo. Mas hoje é fator de comemoração, de vibração, mas, ao mesmo tempo, deste zelo para que os critérios sejam critérios que objetivamente facultem as pessoas que precisam de reparação a condição objetiva de ter a sua presença nas universidades. E mudou a vida das universidades. Sim. Os horários, cursos noturnos começaram a aparecer, temáticas de pesquisa começaram a serem introduzidas neste ambiente do debate acadêmico, por um lado, mas com amplíssimo vínculo histórico-social. É importante reconhecer também que uma das críticas que se fazia à época era da possibilidade da qualidade do ensino cair, não é? Porque era um aluno que vinha na escola pública, que não tinha tanta qualidade assim, portanto, ia ter que rebaixar aquilo que era ensinado para poder aproveitar. E o que se mostrou como um absurdo, porque, muito pelo contrário, os estudantes que entram na universidade a partir de cotas, eles se entregam muito mais, se dedicam muito mais, e não houve para nenhuma universidade brasileira qualquer prejuízo por conta disso. Bem ao contrário, todos os grupos que se montaram em torno de avaliar essas condições de qualidade, pelo ENAD, sobretudo pelo ENAD, mas também as comissões das universidades que analisavam pares, pessoas que entravam por cota pela regra geral, demonstraram, no caso das cotas nas universidades públicas, paridade de condição, inclusive mesmo quem tivesse entrado com uma nota inferior. Ao mesmo tempo, a gente diagnosticava que quem ficava retido fora da universidade tinha uma proximidade centesimal de pontuação nos antigos vestibulares. Era uma coisa de centésimos, portanto, tinha características bastante claras de exclusão seletiva de origem histórica, de herança histórica. E, ao mesmo tempo, quando a gente analisava ProUni, que eram as bolsas, também pelo critério de cotas, em universidades privadas, trocadas por imposto e contribuição previdenciária, o desempenho dos cotistas no ProUni era superior aos dos não cotistas. Isso se explicava, inclusive, pelo tamanho do esforço que essas famílias e seus filhos faziam para chegar a esse ponto do acesso à universidade. E conseguimos depois instituir nos institutos federais, que vieram na sequência, a mesma condição de cota, o critério de reserva para a escola pública, e, no caso dos institutos, de EJA, de educação de jovens e adultos com formação profissional concomitante. Pois é. Olha, essa experiência, a gente está falando aqui de um debate super importante, mudou as universidades, como a gente fala, está mudando os institutos federais, seguramente. E aí, eu quero uma reflexão aqui do Carlos, com base nessa experiência, do que a gente discute hoje na Câmara. Hoje a discussão na Câmara é homeschooling, para você que nos acompanha aí, é essa ideia de que as crianças podem ser educadas em casa, elas podem ser alfabetizadas, enfim, a vida escolar delas aconteceria no ambiente de casa, da família. Portanto, privando as crianças do direito, porque é um direito que elas têm, da convivência, da integração, da sociabilização no espaço que a escola propicia. Esse é o debate, é um dos debates que a gente tem hoje no Congresso. A gente tem também uma discussão sobre as escolas cívico-militares, que eu vou deixar, não vou nem fazer juízo de valor aqui em relação a isso, vou deixar que o Carlos faça essa reflexão com a gente, para falar um pouco da diferença do Congresso que nós tínhamos ali naquele período
entre 2003 e 2011, portanto, esse período aí de 8 anos, e o Congresso que nós temos hoje. Carlos, como é que você analisa o Congresso hoje a partir dessas duas provocações que eu te fiz aqui e de outras que certamente você pode trazer? Bom, a tese contrária à escolarização de crianças não é nova. Aliás, ela remanescia no Congresso Nacional amplamente minoritária. E naquela ocasião já havia projetos de validação de estudos do direito, inclusive as associações já se formavam a favor do que eles chamam de direito, né, de educar dentro da família, sem convivência com outras pessoas que sejam diferentes desse ambiente familiar. E muitas vezes ignorando que a escola pública é uma decisão, uma posição, um avanço da Revolução Francesa, portanto não tem nada a ver com comunismo, com doutrinação, tem a ver com ascensão democrática, com participação popular, com reconhecimento de diferentes opiniões sobre as coisas, com o horizonte de constituir um direito para todas as pessoas, independentemente da condição social, econômica, do sobrenome, do passaporte, da conta corrente. Portanto, uma superação importante. E veja, nós estamos falando da Revolução Francesa. A Constituição do Império, por exemplo, previa o direito da aprendizagem. E a instrução primária, embora não fosse para todos, já era uma instrução primária no sentido de fazer com que as pessoas que estavam urbanizadas, portanto estavam vindo para a cidade, tivessem essa condição. E institui, inclusive, em 1827, o direito público, no sentido de que tinha que ser uma promoção das câmaras municipais na ocasião. Não era a responsabilidade da coroa, mas era a responsabilidade das comunidades locais, das autoridades locais, instituindo até um imposto vinculado para isso, que era sobre a exportação de ouro que fosse conhecida, não a que ia dentro do Santo de Pau Oco, né? Nessa situação, o debate teve que retomar essas iniciativas lá de trás. Lamentavelmente, setores que foram contaminados, né, por fake news, por ocultação, inclusive, de dados sobre violência doméstica, sobretudo sobre crianças. E hoje todos nós sabemos que a violência contra crianças se dá sobretudo no horizonte mais próximo, ou na vizinhança, ou em relações parentais, né, ou dentro da própria casa. E a escolarização, não só no Brasil, no mundo inteiro, foi uma das possibilidades de interação social com o pensamento diverso, com histórias diferentes, com composição de possibilidade de termos tolerância. Tolerância é um princípio proclamado desde os direitos humanos, né? Como um direito humano, e é uma política consagrada globalmente. Lamentavelmente, esse pensamento teve alguma ascensão no passado, não chegou ainda a uma deliberação, mas, em alguns casos, os projetos de lei, inclusive, tratam de linguagens que são medievais, quando falam, inclusive, de como se contrata a instrução dentro de casa. Com todo respeito às famílias que têm essa opinião, é importante a gente saber que fatores de segregação na experiência humana não trouxeram as melhores histórias para o conjunto da população que convive, para o conjunto da sociedade. Aqueles e aquelas que, por razões econômicas, têm condição de contratar tutores, instrutores dentro da sua própria casa, e querem exercer, digamos, essa capacidade que não é um direito, não podem desconhecer de que a relação humana, o contato com as diferenças, a tolerância, são valores que, inclusive, em alguns desses casos, eles mesmos proclamam. A relação fraterna, cordial, a convivialidade são princípios absolutamente irrenunciáveis. Hoje o debate está menos acalorado do que já foi, mas ele não está suprimido. E o mais grave no projeto que agora está no Senado, já aprovado na Câmara, é que altera, inclusive, o artigo 1º da LDB, uma das maiores conquistas reconhecidas no mundo inteiro, de que a educação se dá em processos sociais, na família, na sociedade, e responsabilidade do Estado. Nesse sentido, nós temos ainda um risco, o projeto está tramitando no Senado, de regredir a períodos anteriores aos anos 30 do século passado, do ponto de vista da afirmação desse direito. E o mais interessante é que essas mesmas pessoas defendem, ou essa posição expressada na lei, que o Estado tem que ter o ônus de acompanhar semestralmente o que se dá dentro de casa. Quer dizer, é uma situação um tanto quanto controversa, porque ao mesmo tempo que quero preservar, digamos assim, minhas crianças, né, para aquele universo
total que eu controlo como pai ou mãe, e, ao mesmo tempo, o Estado terá de entrar na minha casa e fazer avaliações sobre como isso procede. Evidentemente que é um debate que continua, não é um debate somente brasileiro. Alguns países ou sistemas, pequenos sistemas de determinados países federativos, têm essa autorização, mas em nenhum caso abdicaram do controle do poder público sobre essa oferta e a condição de sua resolução. Escola cívico-militar, ela não existe como figura na legislação brasileira. Essa nomenclatura foi dada por um decreto, já revogado, inclusive, pelo governo passado, e depois assimilado por várias assembleias legislativas, que têm regulado essa expressão. O Supremo Tribunal Federal está para julgar sua constitucionalidade, espero que não tarde tanto quanto os 7 anos que levaram no caso da fraude das eleições de 2010. Em razão de que esse processo ele tem um argumento de fundamentação bastante controverso, que é o fato de garantir segurança, como se segurança fosse um privilégio para dentro dos muros da escola. Em segundo lugar, um processo de seletividade, processos seletivos para ingressar, que é uma coisa curiosa de se saber. Depois, uma propaganda sobre o resultado. Claro, se eu seleciono na entrada, não é isso? E expulso quem não está de acordo, evidentemente eu estou segregando já na porta de entrada. E tem um apelo para o conjunto das famílias que, como nós todos, profissionais de educação, desejamos que a escola seja um ambiente seguro, mas desejamos que toda a cidade seja um ambiente seguro. Não é o controle militar sobre processos educativos que trará essa condição de segurança, inclusive porque, saindo do portão da escola, a segurança é a segurança pública. E há sucessivas situações que se tem conhecimento de transferir para o ambiente juvenil de adolescentes uma disciplina militar que é própria de formação militar, não própria de formação cidadã. E, evidentemente, essas experiências hoje já estão em curso em vários estados e municípios, onerando, inclusive, a educação pública, porque vários dos profissionais militares das distintas forças de segurança militares, inclusive até corpo de bombeiros, né, em alguns casos, que estão na gestão desses processos educacionais, são pagos com recursos da educação. A LDB prevê escolas militares? Prevê como um sistema próprio, tanto que o Brasil tem escolas militares. Ninguém pede que haja escolas militares, mas isso não pode se confundir com o direito público subjetivo, previsto como direito de todos e dever do Estado, das famílias e da sociedade, como está escrito na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como sendo um projeto validado. Por último, quero dizer que essa é uma experiência que só tem no Brasil. Não há fora do Brasil. Se a gente falar fora do Brasil de escola cívico-militar com as características que tem hoje, eu acho que nós não encontraremos muita similaridade. Cantar hino nacional eu aprendi aos 7 anos de idade, na primeira série do Externato São José. Conhecer os símbolos nacionais, a moeda, o escudo, a bandeira, eu aprendi também, numa escola que era uma escola comum, regular, no tempo da ditadura. E cantava o hino à bandeira, eu suponho. E cantava o hino à bandeira, o A hino da independência. República, o hino da Independência, o hino da minha cidade, o hino do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um dever cívico que não é privilégio de escola militar. Esse é um dever cívico que do conjunto da sociedade, inclusive no meu sindicato, inclusive enfrentando a ditadura. Então, não são propriedades, né, digamos assim, dessa caracterização cívico-militar. Desejo muito que essas avaliações possam surgir e que nós não tenhamos nenhum tipo de ameaça àquilo que é o direito público subjetivo à educação e menos ainda o dispêndio público para formar crianças, jovens e adolescentes numa disciplina em que a diferença não pode ser permitida, em que as opiniões têm que ser silenciadas, em que a participação é contida e que apenas a hierarquia pelo mérito, e o mérito é de quem é mais forte, de quem é melhor, de quem é premiado, seja a conduta principal da convivência social, em que a diferença é uma base fundamental e em que a tolerância também é um exercício continuado e em que nossas capacidades todas, nossa capacidade criativa, alegria, esperança, felicidade, possam ser exercidas desde as idades mais tenras da formação humana. Carlos, nós já estamos caminhando para o final aqui, mas eu não posso deixar você sair sem
que teça considerações a respeito do Plano Nacional de Educação. O Ministério da Educação organizou, né, por meio do Fórum Nacional de Educação, a Conferência Nacional que aconteceu no início desse ano, e já tem um texto ali, que é a partir da conferência que sai esse texto e que o governo aproveita e encaminha, então, a construção do Plano Nacional de Educação aí. Quando você foi deputado, você já pensava, já discutia o Sistema Nacional de Educação. Como é que está essa discussão do texto do Plano Nacional de Educação? A gente avança para um sistema nacional, como é que está isso? Primeiro, vamos lembrar aqui que o Plano Nacional de Educação e um Sistema Nacional de Educação foram desenhados, requeridos, reivindicados pelos educadores liberais dos anos 30 do século passado, para que ninguém pense que é coisa de comunista, né? Porque esse tipo de discurso deve estar rolando por aí. Aliás, discurso não. Quem acompanhou a nota da Frente Parlamentar da Agropecuária durante a CONAI, contra a CONAI e contra o PNE, vai imaginar que é coisa de comunista. Não era não, de educadores liberais dos anos 30, que pensavam o seguinte: para a conformação de uma nação e como uma base popular de instrução, que era o nome que se usava, não se usava educação como direito, e bem da sociedade, não bem individual, bem da sociedade, ter uma organização nacional era fundamental. O Brasil tinha uma tradição de centralizar o ensino superior e desconcentrar a educação básica principal, desde o tempo da coroa. Sim. Né? A coroa cuidava de formar médicos e advogados para o serviço da coroa, mas não se ocupava de instruir, que era a nomenclatura de então, homens, trabalhadores que fossem da educação de base, participantes depois de um processo da sociedade inclusiva. Então, nós não estamos falando de nada de comunista. Segunda coisa, o Brasil, na América Latina, é o único país que não tem uma lei que organize o Sistema Nacional de Educação durante toda a sua trajetória. Fomos o último a ter independência, não é isso? O último a ter universidade. E ainda estamos devendo a constituição de um regramento para o Sistema Nacional de Educação. Não que ele não exista, ele existe, tanto é assim que nós temos 54 milhões de brasileiros e brasileiras na educação básica. Temos 7, 8 milhões no ensino superior. E isso tem regulação, portanto, tem presença pública, mas não está ordenado de modo a que competências, responsabilidades orgânicas estejam ordenadas de modo a que ninguém possa transferir, estou falando das autoridades, a responsabilidade de um para o outro sucessivamente, sem que ninguém depois responda. Nós temos identidades nacionais, nós temos o reconhecimento da diversidade cultural de populações indígenas e quilombolas, afrodescendentes, populações migrantes, populações ciganas, tudo isso vai conformando um sistema nacional que é diverso, plural, muitas vezes concorrente, concorrente no sentido pior da palavra, né? De um não querer fazer para ver se o outro faz e responsabilizar o outro. Nós desejamos, repito aqui, desde os anos 30 do século passado, ter uma organização que seja mais fluida, conhecida de todos, com instâncias de participação, de controle, de prestação de contas públicas, né? Que seja ordenada e de um planejamento que dê sustentação às ações que já são financiadas pelo meu imposto, pelo seu imposto, pelo imposto da sociedade. Inclusive por quem, matriculando seu filho em escola privada, desconta do seu imposto de renda, não é isso? Portanto, também é imposto que está financiando o sistema, o chamado sistema privado, o setor privado. As universidades privadas também passam por essa situação. Portanto, já é um conceito que existe. Nós precisamos dizer, como diz o professor Jamil Coury, em que consiste. Cada parte que deveres tem, que obrigações tem, e de que maneira rende contas e se integra num processo de composição nacional, cujo processo é responder às demandas da nossa contemporaneidade. O conhecimento não é uma coisa estática. Aliás, todo conhecimento parte de dúvida, de pergunta, de indagação, de incerteza. E o erro, muitas vezes, durante o processo de consolidação do conhecimento, é muito mais presente do que o acerto. Para isso, o chamado ensaio e erro é uma demanda da sociedade civilizada e do conhecimento não apenas científico, dos conhecimentos tradicionais, inclusive. A experimentação, quando dá certo e quando dá errado. Para conhecer as ervas, né? Quantos séculos as comunidades tradicionais tentaram, ensaiaram, erraram, até acertar que determinada erva é boa para cicatrização. Até a seleção das sementes, né? Por exemplo, a seleção de sementes, a diversidade delas, né?
E até chegar a quem hoje defende a composição de transgênicos, não é isso? Tudo isso é um processo de ensaio, erro de conhecimento, de curiosidade. Impedir a curiosidade é o pior que pode ocorrer para a etapa de conhecimento e de formulação. Portanto, a consolidação de um Sistema Nacional de Educação, por emenda constitucional que eu apresentei e, felizmente, foi aprovada pelo Congresso, a emenda constitucional 59, que muda o artigo 214, trouxe para o texto constitucional o que os constituintes não acolheram na Constituição de 1988, que é a composição de um Sistema Nacional de Educação que seja funcional ao plano, que é um plano de década. Aliás, outra reivindicação dos anos 30, cuja primeira edição brasileira, que teve sua duração completa, foi a de 2001 a 2011, né? Depois nós tivemos outro de 2014, veja que saltaram 3 anos de tramitação na Câmara dos Deputados. E esse projeto de 2014 foi também oriundo de uma Conferência Nacional de Educação, que é um processo de participação desde as comunidades locais até o nível nacional, por sucessivas delegações e coordenados por fóruns, que são plurais, são diversos, tem participação dos diferentes pensamentos, segmentos, como foi a CONAI, última. E você veja, essa última CONAI teve um nível de questionamento que jamais se teve em períodos anteriores. São várias iniciativas de combate contra a Conferência Nacional, exatamente porque ela vai cumprindo a Constituição, no artigo 214, e a lei vigente, que é a lei de 2014 até 2024, prorrogado por mais um ano, né, por decisão recente do Congresso Nacional, a participação como sendo uma das formas fundamentais de que o plano tenha correspondência com as aspirações populares, com as demandas da sociedade e com o empenho dos poderes públicos articulados, União, Estados e municípios, com o conjunto da sociedade e suas organizações, no cumprimento de metas que vise corresponder a esse desejo de futuro. O plano sempre é um desejo de futuro e, por isso, ele apresenta metas e objetivos. Não que o futuro se dê na mesma linha que o plano, e por isso ele precisa ser, a cada 4 anos, inclusive, reavaliado, para isso está previsto na lei, e ele não é a vontade de um setor, ele é uma vontade de expressão coletiva. O projeto de lei que o Ministério da Educação encaminhou permanece desde junho na mesa da Câmara dos Deputados, sem dizer qual é a sua tramitação. Nós não sabemos se passará por comissões ou não, e veja que o ano já está terminando, né? De que maneira vai se processar, e depois ainda tem toda a trajetória do Senado. O nosso desejo é que o debate não seja interditado, e que o plano possa ser debatido na Câmara dos Deputados e depois no Senado, com participações da diversidade que contribuiu durante a CONAI e que seja respeitada a vontade, a determinação, a aspiração, o desejo, a demanda social que apontou os rumos na CONAI, entre eles, fundamentalmente, a retomada da democracia como uma festa, da participação popular e da consulta sem discriminação ou desprezo por opiniões divergentes, e que a vontade na democracia seja exercida pelo voto da maioria. Então, a gente caminhando agora para o final, muitas questões aqui que considerava tratar com o professor Carlos Alber Kalil e que não é possível pelo tempo, o que já compromete que ele volte aqui numa próxima oportunidade. Mas agora eu gostaria de saber, para a gente encerrar mesmo, o que você está lendo, uma série que você viu, um filme que você assistiu recentemente, alguma coisa que você queira recomendar para a nossa audiência. Então, sexta-feira, o pessoal aproveita aí já o final de semana com essa dica do professor Carlos Alber Kalil. Bom, eu revi uma série que é Netflix, quem não tem assinatura eu lamento, que eu assisti já há alguns anos atrás, chamada Black Mirror, em razão, inclusive, da interferência de plataformas sociais e comunicação de redes sociais em processos de decisão coletiva, particularmente nesse período de disputa eleitoral, de decisão da maior eleição que se faz no Brasil, que não é a do presidente, nem a do governador, é de prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras, e onde a base local é fundamental para desenhar o futuro mais próximo. Então, essa série ela provoca em nós muito tipo de interrogação, que parece fantasia, ela já tem quase uma década, né, que foi concebida na sua primeira versão, mas ela é muito importante para nós compreendermos os fenômenos de comunicação que hoje superam as relações pessoais, são
inclusive impessoais. Muitas vezes a gente não sabe nem a origem, nem quem financia, nem qual é o interesse que está por trás, mas o pior, é uma estratégia de difusão da mentira, que antes era coisa de esquina ou banco de bar, e hoje se dá aos milhões em categorias que invadem cada um dos equipamentos individuais, sejam eles os famosos celulares, sejam pagers, sejam computadores, sejam aparelhos de TV conectados. Então é isso, e você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Aproveita e faz aquilo que todo mundo pede que você faça e que eu também vou pedir, porque é muito importante. Curte esse conteúdo, compartilhe esse link nas redes sociais, se inscreve no canal, aciona ali o sininho para você ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui, o que acontece sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, sempre com entrevistas esclarecedoras, importantes, enfim, que nos ajudam a refletir sobre esse assunto para o qual nunca vai faltar debate, que é a educação. Como eu disse lá na abertura do programa, esse programa só é possível porque a gente tem o apoio de alguns parceiros. Hoje, se somando aqui a gente tem o SEBRAE, então o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Brasil, aqui apoiando o nosso programa, o podcast Educação em Destaque. Então, você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Até a próxima semana. Carlos, muito obrigado pela tua presença aqui e já fica aí um compromisso de voltar para que a gente possa explorar outras questões. Então, pertinho da eleição, eu só voto em quem me representa, em quem eu confio. A eleição é um gesto de honestidade com você, com a sociedade, com o desenho do futuro que nós desejamos para todos. Boa decisão. Valeu, muito obrigado e até a próxima semana.